Olha, gente, a Universidade Federal de Alagoas é realmente a maior instituição. São 102 cursos, o mesmo número de municípios de Alagoas. Interiorizou. Nós temos o FAO hoje nos 4 cantos do estado de Alagoas. Uma população maior do que muitas cidades. São mais de 40 mil pessoas, entre estudantes de diversas partes do país, professores, pesquisadores, cursos de pós-graduação, prestadores de serviços, auxiliares. É muita gente. E já teve um dos maiores orçamentos. Ainda continua com um orçamento poderoso. Deveria ser mais de R$1 bilhão, mas está há 5 anos, em vez de crescer o orçamento, vem diminuindo. Entre as universidades brasileiras, 17 estão numa situação que não sabem como vão fechar o ano de 2022. O nosso entrevistado de hoje é o magnífico reitor, meu querido amigo, professor, amigo de longas datas, o professor José Aldo Tonholo, que eu acho que está na maior missão da vida dele. Que além de ser um pesquisador, um professor que tem compromissos éticos com a UFAL e de longas datas, agora está... Primeiro, muito obrigado por o senhor estar aqui presente com a gente, me dando essa oportunidade de entrevistar o nosso magnífico reitor, meu querido amigo, me permite quebrar esse protocolo. Esse professor José Aldo Tonholo é o maior desafio da sua vida? Administrar a UFAL, uma das maiores recessões do mundo? Pois é, Arnaldo, muito bom te encontrar aqui no Conjuntura, viu? Arnaldo, eu estou há 2 anos e meio na gestão da Universidade Federal de Alagoas e coincidiu de que esse período foi o período em que a Universidade Federal de Alagoas viveu as suas 2 maiores crises nos 61 anos de existência da instituição. A primeira delas foi... A primeira foi a própria pandemia, né, que foi uma crise mundial que afetou a todos nós, afetou o Estado, afetou o município, afetou a própria universidade. E a segunda crise é essa agora que a gente enfrenta do arroxo orçamentário, que já há 6 anos, né, nós estamos sofrendo uma redução sucessiva de orçamento. E esse ano chega a situação de que a gente não sabe se as contas vão fechar. Vai sobrar ano no nosso orçamento. Vamos num progressivo. Quer dizer que o senhor entra há 2 anos e meio e nem se falava em pandemia. O senhor acha que tinha milhões de sonhos. Como foi esse início que o senhor chega, pelo voto, né? O senhor chega a reitor da UFAL. Quais eram os seus sonhos? Existia um clamor da universidade pela mudança que aconteceu com o voto popular, que foi respeitado pelo Ministério da Educação, e nós fomos alavancados, cumprindo uma missão dentro de um grupo. O senhor foi o primeiro da lista tríplice? Primeiro da lista tríplice e nomeado pela Presidência da República e pelo MEC. Arnaldo, aí vem o primeiro drama, né? Todo um planejamento que foi feito de gestão. Com um orçamento X, né? Contando com um determinado orçamento, de acordo com o clamor da comunidade, não só dos técnicos, dos docentes, dos estudantes, mas de toda a comunidade que interage com a Universidade Federal de Alagoas. E aí, o nosso primeiro choque foi a pandemia. E coincidiu de vocês foram o primeiro, entre instituições públicas em Alagoas, não sei se no país, mas em Alagoas, vocês foram o primeiro a fechar, né? Não, a situação era crítica, né? No dia 16 de março, menos de um mês depois que a gente tomou posse, vem a pandemia. E a UFAL tem uma peculiaridade. Aproximadamente 7 mil estudantes do total de 29 mil estudantes que nós temos hoje na UFAL são estudantes de outros estados que precisam de fazer mobilidade. Naquele momento que ninguém conhecia absolutamente nada da pandemia... As pessoas estavam praticamente morrendo, né? 7 mil pessoas de fora... Pernambuco estava numa situação crítica, né? Já estava na área vermelha, né? Na zona vermelha. A Bahia também. Bahia, São Paulo. E o estado de Alagoas estava relativamente controlado. E aí vinha aquele drama. O que a gente faz? Se a gente começa o semestre agora, né? No dia 16 de março começaria o semestre letivo. Se a gente começar agora, nós vamos receber uma inundação de gente de fora e o Estado pode não estar preparado para o caos que isso causaria. E ninguém estava, né, na verdade? Ninguém estava e até hoje a gente não conseguiu entender direito essa pandemia. Estamos aprendendo o tempo todo com essa pandemia. Mas hoje eu olho para trás, eu tenho uma certeza muito clara, né? A decisão que nós tomamos com os diretores de suspender o semestre letivo naquele momento talvez tenha sido determinante
para que o estado de Alagoas tivesse algum controle da pandemia. Aí acontece uma coisa interessante, porque aí eu vou invocar um pouco da nossa amizade, um sonho seu, que você vem de um departamento muito próximo, né, que era o ensino híbrido, que era uma realidade do país desde 2000 e que nunca se conseguiu colocar em prática, nem para os docentes, muito menos para os discentes, para professores e alunos, traduzindo em moeda corrente. Até rimou, né? Mas, e aí, como não se estava se preparado para enfrentar a crise, como é que a UFAL se deparou com isso? Também sem estar preparada? Pois acho que a pandemia tentou nos ensinar e algumas coisas a gente aprendeu. Por exemplo? A primeira situação foi o uso dessas ferramentas de tecnologia de informação para apoiar a atividade didática. Apesar de que a UFAL tinha uma tradição muito forte em educação à distância, já desde a década de 90, que a gente vem trabalhando educação à distância, a gente chegou a ter 6 mil estudantes na UFAL em EAD, né? Hoje tem menos de 2 mil. Por quê? Até por conta da falta de oferta nacional do modelo UAB, que não tem sido financiado, né? A falta de investimento. No momento que tinha que crescer, regrediu, né? Regrediu, exatamente no momento em que a universidade avança para o interior do estado e que a EAD nos permite chegar aos rincões mais distantes que não são atendidos pelo físico, pelo presencial. Só que as metodologias para a EAD não são as mesmas do presencial. Algumas ferramentas que a gente usa são as mesmas. E, de repente, a gente teve que improvisar no modo remoto com algumas das ferramentas da EAD, porque a gente não estava podendo fazer no presencial que a pandemia não deixou. Por outro lado, também você tem um perfil, acho que não dá para desconsiderar, porque além de você ter a ferramenta e não saber como usar naquele momento de pandemia, porque nem o professor, nem o aluno estavam preparados para as aulas remotas ou à distância, o conjunto da universidade, qual o perfil econômico? O perfil econômico da Universidade Federal de Alagoas, dos alunos, permite que todos tenham um computador em casa? Não, e esse foi o maior gargalo. A gente demorou praticamente 6 meses para assumir a atividade remota para garantir que os estudantes tivessem o mínimo de condição de acompanhamento também. Além dos docentes que tiveram que ser treinados, e aí a gente colocou o programa, a grande alavanca foi o programa Proford, de formação docente, mas nós tivemos que preparar os estudantes também, tanto do ponto de vista da nova metodologia, que era uma metodologia do presencial improvisado, não era EAD, tá? Era uma adaptação do presencial para a forma remota, de maneira emergencial, mas aí, Arnaldo, os estudantes não tinham acesso à internet, não tinham computadores, né? Os docentes não estavam preparados. São quantos Foi um mil grande desafio. Só para a gente ter uma ideia. Dos 29 mil estudantes da universidade, naquele momento, 12 mil estudantes, 11.800 e tantos estudantes, são caracterizados como de extrema vulnerabilidade. Todos sabem o que é extrema vulnerabilidade? Extrema miséria, é um nome bonito, né? É aquele cuja família recebe menos de meio salário mínimo por mês. Comprar um computador. E por que como é que ele vai comprar computador e como é que ele vai ter um acesso à internet? E a gente tem que trabalhar com esse público, foi o público que a Universidade Federal de Alagoas optou por trabalhar. Ela trabalha, né, com 50% das suas vagas destinadas às cotas sociais, egressos de escolas públicas. Então, não era de se esperar um público... Embaralhou todo o currículo, toda a grade. E aí a gente teve que entrar para sanear essa situação, né? A vulnerabilidade estava posta, precisávamos de voltar, tivemos que fazer um trabalho de apoio na assistência estudantil aos estudantes para que eles pudessem comprar computadores, tablets, melhorar o telefone. Hoje tem uma linha de crédito para esses estudantes? Não, essa linha de crédito funcionou durante a pandemia e já se extinguiu nos novos cortes orçamentários. E esses 11 mil, quase 12 mil alunos têm o seu aparelho em casa, o notebook, alguma coisa assim para poder Não estudar? A partir desse ano. Até o ano passado a gente tinha o programa de conectividade, que eram chips para todos os estudantes que tinham vulnerabilidade, que, aliás, foi um projeto da UFAL, encampado pelo governo federal, que atendeu às universidades e institutos federais. Mas esse chip tem que botar em algum lugar, né? Pois é, ele era carregado automaticamente durante os 2 anos de pandemia. Mas o estudante precisa ter um computador. Ou o telefone, ou o computador, né? Ou o tablet, ele tem que ter. Mas nós temos situações reais de pessoas de estudantes que não têm acesso a isso, né? E é de se esperar isso, porque o nosso público de estudante é um público extremamente vulnerável, né? Então, nós precisamos de ter uma assistência estudantil muito forte para garantir que o acesso seja corroborado e a permanência
né, seja algo presente. Não adianta você garantir o acesso e não permitir que o estudante fique na universidade. Por isso que a gente precisa de ter um orçamento forte que garanta a assistência estudantil. Eu vou chegar no orçamento. Foi isso que embaralhou o calendário escolar? Também. Porque a vulnerabilidade... Estamos em que ano? Quer dizer, no ano... 2020. Nós estamos aqui em 2022, mas o calendário escolar da UFAL, neste momento, é de 2022? Nós já estamos entrando agora em 2022. Nós estamos entrando no primeiro semestre de 2022. Na verdade, a gente tem 6 meses de defasagem, né? Mas teve um período de um semestre que a gente chamou de PLE, Programa Letivo Excepcional, que não foi computado, que era esse período de adaptação. Mas no calendário aprovado agora recentemente no Conselho Universitário, a expectativa é que na virada de 23 para 24 a gente acerte o calendário acadêmico. Vai ter mais um ano aí pela frente para a gente continuar caminhando no momento que a gente está andando. Agora vamos chegar ao principal disso tudo. Quer dizer, teve que correr contra o tempo, teve que buscar recursos, teve que preparar professor, teve que preparar aluno, teve que fazer chip para isso. Teve dinheiro para isso? Rapaz, a gente fez das tripas coração mais uma vez, né? Aliás, isso tem sido uma constante na educação brasileira, num ambiente em que a ciência, a tecnologia e a educação superior estão tendo os cofres cada vez mais esvaziados. Só para você ter uma ideia, o nosso parque de equipamentos científicos já está desatualizado há 8, 9 anos, porque secaram os recursos de investimento, por exemplo, do PADCT, do CNPq, da CAPES, da FINEP. Nós estamos falando de órgãos que financiam a pesquisa. A ciência, a tecnologia, os equipamentos, as bolsas. Os nossos centros de pesquisa, os equipamentos que tem em Alagoas, já estão nesse nível de defasagem de uma década? Em nível nacional, eles estão muito defasados, em todo o território nacional. E isso é muito grave, né? Porque a gente está formando um estudante em nível de mestrado, doutorado hoje, né, com equipamento com 10, 12 anos de defasagem. Então, é uma tese que sai com equipamento ou com conteúdo de 10, 12 anos de atraso. Então, isso é muito grave. E no momento que a gente está com pressa, né, para solucionar. E que a gente tem que tirar o atraso. Professor, eu vou falar de um departamento que eu conheço bem, fui professor de lá, que é o departamento de comunicação, que já estava defasado. Equipamentos de áreas de humanas estão naquele nível da comunicação social? A política atual é muito cruel com relação à área de humanidades e sociais aplicadas, né? Seja na atividade de pesquisa, seja na atividade de educação. Você não consegue, por exemplo, financiamento para montar uma ilha de edição bonita, como a gente tem aqui na TV Mar, né? Ou equipamentos atualizados que te permitam ter a sua função lá. Estou falando de comunicação social, mas vale para todas as sociais aplicadas. Claro. Como é que a gente trabalha biblioteconomia sem ter computadores up-to-date conectados à rede de internet? Que o papel está cada vez mais distante, né? Agora é tudo ali. Né? Então, essas áreas foram extremamente prejudicadas nessa lógica atual. E a comunicação social, em particular, ela sofre os mesmos males, né, de que as outras áreas, com o agravamento dos prejuízos que são impostos às sociais aplicadas e às humanidades. Para manter os 102 cursos de graduação, além dos cursos de mestrado, de pós-graduação, né, de especialização, de mestrado, residência, doutorado, a UFAL precisa de quanto? Hoje. Precisa de quanto? Não é falar quanto você tem, não. Não, mas eu preciso de dizer como está o nosso orçamento hoje e como ele era há pouco tempo atrás. Só para você ter uma ideia, o nosso orçamento de custeio e de capital, de investimento, de consertar telhado, de pagar limpeza, segurança, esse ano, ele, com os cortes agora de junho, ele caiu para 97 milhões. 3 anos atrás, antes da pandemia, era de 168 milhões. Aí você tem uma ideia. Agora, imagina como é que eu vou cuidar do prédio de comunicação social, que você bem conhece, né, que está extremamente defasado, o estúdio está mofado, precisa de ter uma reforma geral, se o montante de capital que é a rubrica para fazer obras que a gente tem hoje é menor do que aquela que a Universidade Federal de Alagoas tinha no ano de 2006, antes da expansão, antes de ter o campus de Arapiraca, o campus de Delmiro. Para você viver bem, que era 1,5 bilhão? De custeio, a gente precisava de ter pelo menos o triplo que a gente tem hoje. Capital e custeio, o triplo que a gente tem hoje. Quanto tem hoje? Hoje, a UFAL tem um orçamento geral da ordem de 900 milhões de reais, é o terceiro maior orçamento do estado de Alagoas. Você está falando que a gente precisa 3 vezes mais que isso. Mas o orçamento de capital e custeio é menor do que 100 milhões. Então, esse deveria chegar perto de 300 milhões hoje
para a gente manter as atividades num patamar de adequação. 900 milhões seria o pessoal. Aí, pessoal, esse não aí é tá Brasília, fora. você está fora. Esse a gente nem mexe, porque ele vai direto para as contas. Mas esse é um dinheiro importantíssimo para o desenvolvimento do estado de Alagoas, Arnaldo. Porque ela a vai ser UFAL injetado, hoje, né? ela tem o terceiro e quinto ou sexto maiores orçamentos do estado. Esse dinheiro que importante dizer o pessoal... Isso. Quer dizer, nós estamos falando aqui, gente, que a UFAL hoje tem o terceiro maior orçamento do estado. O primeiro é do próprio estado. O segundo é da Prefeitura de Maceió. E o terceiro é da UFAL. E esse dinheiro de pessoal da UFAL é o que sustenta o mercadinho do seu Oliveira, o do seu Manuel. Nos 102 municípios. Nos 102 municípios, porque nós temos hoje pontos físicos em 8 cidades, mas nós temos colaboradores, nós temos terceirizados. E o próprio dinheiro desse pagamento da universidade, ele mantém o Estado funcionando. Então, ele não é só... A universidade ela tem que ser encarada como o maior vetor de desenvolvimento do Estado, não só pelas boas pessoas que ela forma e que fazem você ter uma boa medicina, uma boa saúde, um bom advogado, mas também da importância econômica dela num estado periférico como Alagoas, em que o orçamento dessa transferência federal é fundamental para manter o estado funcionando. Professor, nós falamos aí da situação caótica dos laboratórios, da situação crítica que nós vivemos com orçamentária, da situação hoje de alunos, que nós temos aí quase que 70% ou 80% em situação de extrema miséria, que é um nome bonito, né? Esse é o nome real. Tem o outro nome, né, que é o nome mais científico, mas é extrema miséria, que é o outro nome é o extrema vulnerabilidade. Mas ela tem uma memória, hoje não se fala mais em máquina de datilografia, tem um parque tecnológico. Como vai esse parque tecnológico? Ele tem dinheiro para mantê-lo ou ele também segue o mesmo ritmo? A UFAL pode entrar em colapso? Exatamente no mesmo ritmo. O orçamento da UFAL, o último investimento de grande porte que foi feito na área de tecnologias de informações, de internet, por exemplo, da UFAL, foi na época do Reúne, eu estou dizendo isso em 2012, 2013. Agora, 10 anos atrás. Quem é que tem uma rede de internet de 10 anos atrás e que ainda ache satisfatória nos dias atuais? A gente está falando de mudar de meio G para 5G, né? A gente está falando de internet de escada para internet de alta velocidade. Corre o risco da gente perder algumas pesquisas? Nós estamos sendo prejudicados já, inclusive nessa questão da operação. Recentemente a gente teve problema, né, com alguns dos fornecedores, por exemplo, de e-mails de armazenamento, que tinha um armazenamento gratuito na nuvem, que era prolatado como sendo eterno, confiável, e que de repente começa a ser cobrado. E a universidade ficou dependente desse sistema e não tem hoje orçamento para fazer a contratação de sistema de nuvem. Nós temos aí setores também que são ligados à Universidade Federal de Alagoas, que é o hospital, o HU. Enfrenta isso também? O hospital universitário enfrenta exatamente os mesmos problemas, até porque ele também é Ministério da Educação hoje, né? Ele é o FAO e ele é gerido pela IBSER, que é a empresa, que é uma empresa pública do Ministério da Educação, que é especificamente montada para gerir os hospitais. Então, toda vez que a gente recebe um corte no orçamento da UFAL, o corte equivalente vai no orçamento da IBSER e do Hospital Universitário. O Hospital Universitário talvez tenha sido um dos grandes avanços que a gente teve na nossa universidade nesses 2 anos e meio de gestão. Até porque, com a pandemia, nós aproveitamos muito a carona da pandemia, fizemos as mudanças que tinham que ser feitas no hospital. Então, hoje ele é um canteiro de obras, mas ainda tem muito que fazer, né? E o povo alagoano, Arnaldo, precisa do hospital, porque 90% da população alagoana depende do SUS. Exatamente. E na hora da complexidade vai para o hospital universitário. Agora, nós temos também uma outra população que precisa da UFAL, né? Que são a nossa comunidade estudantil. Essa situação, eu só consigo pensar de pré-falência do ensino público federal, ela compromete os vestibulares? Não só compromete, como o impacto disso a gente está tendo agora, né? Nesse período atual, nós estamos fechando agora o SISU do segundo semestre de 2022, agora começam as aulas do primeiro semestre de 2022, mas a gente já está fechando o SISU 2022.2. Né? Pela primeira vez na história da universidade, a gente teve, né, uma diminuição da adesão às vagas novas que são ofertadas.
praticamente 400 vagas não foram preenchidas das 2.800. Por que faltou aluno? Não, porque há um desestímulo generalizado com relação à educação superior, a falta de crédito no sistema federal com relação à garantia da educação superior. E a população que é prejudicada, nós temos um critério social muito forte no ingresso, essa população ficou desassistida da educação pública, municipal e estadual no seu ensino médio e não consegue alavancar, através do SISU, a garantia do Enem e do SISU, a garantia da sua vaga na universidade. Agora, veja como é ruim, Arnaldo. O nosso público hoje da universidade é o público que mais precisa, aquele mais vulnerável. E é esse público que a gente tem que garantir que vai ser educado na universidade para transformar as suas vidas, das suas famílias, das suas comunidades. Esse público que tem que fazer a transformação social que o Estado de Alagoas tanto precisa. E ele não consegue agora sequer entrar na universidade, né, por conta dessa defasagem causada pela pandemia. E aí entra acho que talvez o senhor esperava ser protagonista de uma situação, agora o senhor é protagonista de um caos. Tem solução? Tem solução. Qual é? E além da importância, né, que as esferas de governo têm que dar para a educação, para a ciência e para a tecnologia, eu não posso deixar de falar aqui que essa universidade só está aberta, está funcionando, né, dentro desse regime de exceção por conta daquilo que a gente tem de mais-valia lá, que é a nossa gente. Os nossos técnicos, os nossos docentes, os nossos estudantes são fantásticos e mantêm a universidade funcionando a todo vapor. A universidade abre em 2023? Vai continuar funcionando com toda a energia, a gente não vai abrir mão disso. Agora você também pode abraçar a causa. Como? Mais na frente a gente explica. Muito obrigado, reitor.